Rara, misteriosa, especial. É difícil não se impressionar com as verdadeiras joias azuis do céu catingueiro. A arara azul de Lia é um símbolo de resistência em um dos ambientes mais desafiadores do Brasil, a caatinga. E nesse vídeo nós vamos conhecer juntos um pouco mais sobre essa raríssima espécie e por que a sua conservação é tão importante para a preservação de um bioma inteiro. Bom, eu sou o Bruno, sou pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e esse é o terceiro vídeo da série Asas da Caatinga, uma série de vídeos produzida pelo Laboratório de Ecologia do Movimento com o projeto Comunicar Ciência, fomentado pela Fundação Roberto Marinho, pelo Canal Futura e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A arara azul de Lia, de nome científico Anodorhynchus lyrae, é uma espécie endêmica do Brasil. Ela vive exclusivamente na Caatinga, mais especificamente na região norte da Bahia. Muitas vezes a arara azul de Lia é confundida com a arara azul grande, que é a famosa arara do Pantanal, que pertence ao mesmo gênero, Anodorhynchus. Só que a arara azul grande, a Anodorhynchus hiacintinus, possui uma distribuição muito mais ampla, ocorrendo principalmente no Pantanal brasileiro, mas também atingindo pontos na região norte e no centro-oeste do país. E é notável por ser uma espécie muito maior, com até 1,40 m de envergadura, e possuir essa região sem penas perto da mandíbula mais semelhante a uma meia-lua, o que é diferente da Anodorhynchus lyrae, que possui essa base da mandíbula em forma de gota e possui uma diferenciação nas penas da sua cabeça, que possui um tom iridescente, e dependendo de como a luz do sol bate em suas penas, dão a ela um aspecto mais esverdeado, que é muito único da espécie. Então ela é uma espécie que tem uma área de ocorrência bem menor do que a arara azul grande, e ela está restrita ali com uma população relativamente pequena. E as araras foram descobertas na natureza já bem mais recentemente, né, pelos pesquisadores. Elas foram descobertas em 1978, numa área conhecida como Raso da Catarina. E na época a espécie ela já se encontrava em agudo estado de declínio populacional, né? A população ela estava estimada em menos de 200 indivíduos, né? Concentrada numa região bastante pequena também ali no norte da Bahia, principalmente na região do Raso da Catarina, região próxima dos municípios de Canudos, de Lemoabo. E aí tem também uma pequena população mais a oeste, na região do Boqueirão da Onça, no município de Campo Formoso. É uma população que ela é bem relictual, a gente chama, tá bastante pequena, reduzida. Até poucos anos atrás tinham só 2 indivíduos. Então isso principalmente devido à caça, captura ilegal, distúrbio dos seus sítios reprodutivos, distúrbio dos seus dormitórios e também degradação e perda das manchas de licorizeiro, que é uma palmeira que é endêmica do Brasil, adaptada à caatinga e que fornece o principal alimento da arara azul de Lia, né, que é o coquinho do licori. Então a arara ela é uma espécie frugívora especialista. Essa espécie se adaptou perfeitamente a esse ambiente, fazendo seus ninhos dentro dos paredões rochosos, onde elas escavam com seus bicos essas cavidades, onde elas depositam seus ovos, se protegem do sol e do calor e também do avistamento de predadores. E além disso, essa é uma espécie extremamente especialista, mantendo uma relação de alimentação muito forte com o licorizeiro, que é a palmeira que fornece o fruto do licuri. Assim, essa ave que é um psitacídeo, ou seja, pertence à ordem de aves que possui o bico recurvo e muito poderoso, que ajuda a quebrar essas sementes mais duras, consegue quebrar as cascas dos frutos extremamente duros do licuri. É o principal item alimentar das araras. Uma das coisas que a gente tenta estudar também é como o comportamento de dieta da arara, né? Qual que é a dieta dela, como que ela procura esse alimento, onde são os locais onde ela se alimenta. A gente identificando onde ela está indo se alimentar, a gente consegue entender o que tem nesse local, identificar que tipo de ambiente é isso e fazer alguma inferência sobre o que ela está comendo e onde são os locais que precisam aí de uma atenção especial, né? Então nós somos um grupo de pesquisadores que atua no desenvolvimento de pesquisas de longo prazo sobre biologia, ecologia, dinâmica populacional da arara azul de Lia, aplicadas à conservação da espécie, né? Durante décadas, além do desmatamento, a retirada de indivíduos da natureza de forma ilegal sempre foi uma ameaça para essa espécie. Quando os principais dormitórios dessa espécie foram finalmente descobertos pela ciência, na década de 80,
Estimava-se que as populações em vida livre somavam somente 200 indivíduos. Graças a iniciativas como o projeto de pesquisa e conservação da arara azul de Lear, essas populações cresceram, somando hoje mais de 1.500 indivíduos. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Tem havido um esforço de revigoramento dessa população através de um projeto de soltura monitorada. Esse projeto é liderado e executado por nossos colaboradores do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear, liderados pela doutora Érica Pacífico, que é a nossa colaboradora, e nós temos participado desse trabalho, contribuindo com análises dos padrões de movimento dos animais monitorados. As araras, elas são uma espécie de alta mobilidade e por conta disso a gente enfrenta dificuldades em detectar os movimentos diários das araras, né, usando técnicas convencionais de marcação, e também enfrenta dificuldades em seguir as araras no seu ambiente natural, que muitas vezes é inacessível. Então ainda permanecem lacunas de conhecimento sobre a ecologia de movimento da arara azul de Lear, né? Então, nesse cenário, o uso de tecnologia de rastreamento animal, com, por exemplo, equipamentos com sensores de GPS, aumenta a nossa habilidade de coletar esses dados ecológicos, né? E coletar os dados em alta resolução espaço-temporal. E nós somos o primeiro projeto que está conseguindo marcar as araras com equipamento com sensor de GPS e coletar os dados de movimento da espécie tematicamente. A gente vem trabalhando com várias formas de monitoramento em parceria com o Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear, que foi pioneiro em trabalhar com equipamentos de data loggers ou biologgers, que são pequenos equipamentos que a gente prende nas araras através de um harness, né, uma espécie de uma mochila que a gente costura em teflon. E esse equipamento, então, ela carrega contém vários sensores, incluindo GPS, acelerômetro, e bússolas e termômetros, e esse sensor consegue guardar os dados que são coletados numa frequência que a gente estabelece antes de colocar o equipamento no animal. Ele tem uma bateria e uma placa de solar, então essa bateria tem grande autonomia e funciona. Depois a gente tem que só se aproximar um pouco do animal para recuperar os dados através de download via um sistema de rádio. Então não preciso pegar um animal na mão, só preciso me aproximar dele. Em teoria funciona muito bem. O problema que a gente tem, o principal problema desse estudo é que com as araras elas têm o bico muito forte e elas são capazes de romper a amarração ou até mesmo destruir o equipamento. E às vezes, como são animais sociais, às vezes uma arara faz isso com o equipamento da outra, ou destrói a antena. Então não é todo equipamento que a gente coloca que a gente consegue recuperar os dados, né? Outra possibilidade é a arara simplesmente arrancar esse equipamento, a gente não ser capaz de recuperar ele, ou a arara também voar para uma outra área e a gente não conseguir encontrar. Também é possível monitorar as araras com técnicas mais simples, que isso vem sendo feito paralelamente, que é com a identificação com medalhas. Então a gente coloca ali uma medalha no indivíduo com um número, e esse número permite a identificação a certa distância, né? Também não dá para ser muito longe, mas com lentes boas, com binóculos, às vezes é possível, tirando uma foto, identificar. E a gente consegue então entender ali mais a presença do animal em diferentes locais, em determinados momentos. Então, quando a gente junta essas duas coisas, é possível estudar, né, a ocorrência das araras, como que essas populações usam o ambiente em diferentes períodos. E no meu projeto, a gente tem buscado entender melhor os padrões de movimento das araras, né? Ou seja, os seus deslocamentos diários, para onde ela está indo se alimentar, onde ela está indo descansar durante o dia, fazer a identificação dessas áreas de alimentação, áreas de descanso diurno e dormitório noturno, e também fazer a caracterização do habitat desses locais, para a gente entender melhor como é esse ambiente que as araras estão usando, né?
E, além disso, a gente tem buscado também desenvolver estimativas das áreas de vida das araras, né? Ou seja, entender qual que é o tamanho das áreas utilizadas pelas araras nas suas atividades cotidianas, aonde essas áreas estão localizadas, e entender variações sazonais associadas, quais seriam, por exemplo, as variáveis ambientais que poderiam estar potencialmente influenciando na variação temporal da movimentação das araras e no tamanho de suas áreas de vida, né? E isso se justifica uma vez que a gente sabe que a Caatinga é um ambiente que é bastante marcado por uma ampla variação espaço-temporal das chuvas anuais e interanuais, né? E experiencia também longos períodos de seca, o que vai impactar diretamente a dinâmica da vegetação e, consequentemente, também a oferta e disponibilidade de recursos alimentares para as araras, né? Eu fui pela primeira vez para campo como voluntária em 2015 e primeira vez que a gente vai, já se apaixona e não quer, né, se fica imerso e não quer mais sair, né, do projeto. Então, de lá para cá, então eu faço campos periódicos, tanto no Raso da Catarina, né, que a gente faz observação dos ninhos, né, que as araras elas estão especializadas em se reproduzir em cavidades em paredões de arenito. Então, a gente faz, pela técnica de rapel, a gente faz acesso aos ninhos, captura os filhotes, coleta dados biológicos, né, morfometria, coleta amostras biológicas e faz marcação, né? E a gente faz marcação também com a anilha, né, do CEMAV. Então, eu tenho essa experiência, então, já ir para campo para o Raso da Catarina, que a gente trabalha, que eu mencionei com os indivíduos selvagens. E no Boqueirão da Onça, eu comecei aí a partir de 2018, que foi quando a gente começou na localidade com o projeto Soltura, quando conseguimos tirar do papel o projeto, né? Então, a partir de 2018, no Boqueirão da Onça, com o projeto de soltura, adoro ir para campo, assim, fica uma segunda família, né? Nossa, tudo com as pessoas que a gente trabalha, com a comunidade, porque, querendo ou não, a gente não faz conservação sem a comunidade local, né? Então, a gente também precisa trabalhar muito com a comunidade e é um prazer, né? E é isso, eles viram uma segunda família nossa. Basicamente, 2 localidades que a gente trabalha, e a gente tem diversas linhas de pesquisa, né, atuando em paralelo, né? Então, não só estudo de ecologia do movimento, mas, como eu mencionei, biologia básica da espécie, biologia reprodutiva, ecologia e dinâmica populacional, enfim, parte genética, tem diversas linhas de pesquisa que a gente vem atuando. É uma espécie sensível, ameaçada, e que a gente precisa... Uma das formas da gente proteger a espécie é estudando a espécie. E isso é o que a gente procura fazer aqui, gerando informações que são úteis para a proteção da espécie, para o manejo da espécie e para a identificação de áreas e recursos que são importantes para essa espécie. Então, em linhas gerais, nosso estudo vai contribuir para a identificação dos locais e as características do habitat que são importantes para a espécie. E contribuir, consequentemente, para o planejamento de ações de conservação, né? Uma vez que a conservação das áreas de ocorrência da espécie, ela é crucial para a manutenção e expansão populacional da arara azul de lear, né?